E aí pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um Palpicast, o podcast dos palpites, né? Videocast agora. Esperamos todos vocês lá no nosso site, palpite.es, dando seus palpites. É um site, não é um site de apostas, é um site de palpites. Vocês vão lá, dão seus palpites. É mais uma brincadeira. Estamos analisando para o próximo ano, né? No começo dos próximos campeonatos e na virada de turno dos campeonatos europeus, a possibilidade de dar alguns prêmios. Ainda estamos analisando. Se vocês gostarem da ideia, se vocês acharem que seria sensacional, se vocês acessariam e dariam seus palpites para disputar prêmios, comentem aqui no link, inscrevam-se no nosso canal, interajam conosco, que dependendo do nosso retorno vai nos ajudar ainda mais a pôr em prática essa ideia. Curtam também a nossa página no Facebook e sigam-nos lá no Twitter, o nosso perfil e a nossa página no Facebook. O link é Palpites Mabus nos dois. Lá nós avisamos quando tem jogos cadastrados e quando a gente contabiliza resultados, esse tipo de informação. O que a gente faz lá no site, o que acontece no nosso site. Hoje nós estamos aqui para falar da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro tem os seus jogos todos no mesmo dia e no mesmo horário. Todos serão domingo às 5 da tarde, né? Encerrando esse campeonato. Campeonato que já tem o Corinthians como campeão, o Atlético Mineiro e o Grêmio disputam o vice-campeonato, o São Paulo e o Inter disputam a última vaga na Libertadores. Lá embaixo, o Joinville já está rebaixado. O Goiás, o Vasco, o Figueirense, o Avaí e o Coritiba brigam pelas duas últimas vagas na Série A do próximo ano. A situação do Goiás é a mais complicada, precisa de 3 resultados paralelos e vencer, incluindo a derrota do Avaí. O Avaí não pode nem empatar. Já o Figueirense e o Vasco dependem de um tropeço do Avaí, uma não vitória do Avaí e suas vitórias, né? O Figueirense depende de derrapada do Avaí e vitória, ou derrapada total do Coritiba e vitória considerável para tirar saldo de gol. O Vasco precisa de derrapada do Figueirense e do Avaí do Coritiba, precisa de no mínimo 2 desses, dando uma derrapadinha aí para conseguir sair da zona de rebaixamento. O Vasco tem menos 26 de saldo, né? O Avaí tem menos 22, o Coritiba menos 11 e o Figueirense menos 15. Coritiba 43, Avaí 41, Figueirense e Vasco 40, Goiás 38. O Goiás só pode alcançar até o Avaí, né, no caso. Lá em cima, o São Paulo com um empate praticamente garante a sua vaga na Libertadores. O Inter teria que tirar 6 gols de saldo, né? Teria que fazer um 7-0, né? Porque não chegaria na quantidade de gols. O Inter depende de uma vitória por 7 gols de diferença se o São Paulo empatar e de uma vitória se o São Paulo perder. Complicadíssima a situação do Inter, muito bem encaminhada a vaga para o São Paulo. O São Paulo tem um jogo complicado contra o Goiás, né, que está totalmente desesperado. Então vamos lá, essa 38ª rodada começa com um jogo Corinthians e Avaí, né? O Avaí lutando contra o rebaixamento, o Corinthians já é o campeão, o Corinthians primeiro com 80, o Avaí lá embaixo é o 16º com 41. Acredito que o Corinthians vai vencer e vai acabar contribuindo um pouco aí com o possível rebaixamento com o rebaixamento do Avaí. O Avaí eu creio que seja um dos times que vai cair. Então vitória do Corinthians, acredito que 1-0 sobre o Avaí. Aqui um jogo que não vale nada, o Santos recebe o Atlético Paranaense. O Santos não tem mais chance de nada, não ganhou a Copa do Brasil, fez um segundo jogo ridículo pela final, perdendo para o Palmeiras por 2-1, depois perdendo o título e a vaga na Libertadores. O título é mais importante, né? Perdendo o título nos pênaltis. Então o Santos com um final de ano melancólico, né? Largou o brasileiro e se deu muito mal na Copa do Brasil. O Santos recebe o Atlético Paranaense. Eu acredito que isso aqui vai acabar no empate pela desmobilização que eu acredito que vai acometer o time santista. 1-1. O próximo jogo será a Ponte Preta, que é a 10ª com 51, recebendo o Sport. O Sport só não tem chances ainda de Libertadores porque tem somente 14 vitórias, né? É o segundo time que menos perdeu no campeonato, tem muito empate, mas teria que ter mais vitórias ainda para tentar alguma coisa ali com relação ao São Paulo. Eu acho que vai acabar no empate também, Ponte Preta e Sport, porque tem 0-0. Eu acredito nos dois, nenhum dos dois fazendo gols nesse último jogo. O Flamengo recebe o Palmeiras, né? O Flamengo é o 12º com 49, o Palmeiras já na Libertadores e com um título conquistado nesse ano, o título da Copa do Brasil,
é o 11º com 50. Eu acredito que o Flamengo vai acabar vencendo o Palmeiras por 1 a 0. Eu acho até que o Palmeiras deve levar um time um pouco desfalcado para fazer descansar os seus jogadores, que devem estar festejando até agora o merecidíssimo título que conseguiram na Copa do Brasil. Eu achava que o Santos ia ganhar, mas o Santos fez um jogo bizonho e o Palmeiras fez um segundo tempo de muita transpiração e inspiração e conseguiu o título. Vitória do Flamengo 1 a 0 aqui nesse jogo. O próximo jogo, o Inter recebe o Cruzeiro, precisando ganhar ou ganhar. Eu acho que o Inter vai ganhar esse jogo por 1 a 0 do Cruzeiro. O Cruzeiro vai terminar ali com 55 pontos e o Inter vai chegar a 60, mas eu tenho sérias dúvidas se vai ser suficiente para chegar no Libertadores no próximo ano. O Atlético Mineiro recebe a Chapecoense, acho que vai ganhar 2 a 0 e vai ratificar o seu vice-campeonato. A Chapecoense não corre mais risco de rebaixamento, 2 temporadas seguidas na Série A, né? Vai para a terceira. Muito bom momento da Chape, que teve uma escalada de divisões recentemente, né? Chegando na Série A e se mantendo por 2 vezes consecutivas. Interessantíssima a campanha da Chape. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, confirmou a Aguirre, né? Então os torcedores do Atlético Mineiro já podem esperar uma preparação física pífia e um rodízio, que é algo que eu acho interessante. Mas se o Aguirre levar o preparador físico, esqueçam aquela correria que o Galo fazia. Experiência própria. O Figueirense recebe o Fluminense, né? O Figueirense é o 17º com 40, o Fluminense é o 13º com 47. Eu acho que o Figueirense vai acabar conseguindo a vitória. Vai estar motivado, precisando do resultado para se manter. Acho que vai acabar vencendo por 1 a 0 e se mantendo na primeira divisão. O Coritiba recebe o Vasco. Eu creio que aqui vai ocorrer um empate em 0 a 0 e o Vasco vai acabar rebaixado, né? Eu achava algumas rodadas atrás que o Vasco ia conseguir a sua classificação, a sua permanência na Série A, né? Mas com o Figueirense jogando em casa na última rodada, o Avaí eu acho que vai perder pro Corinthians, né? Como eu já falei, eu acho que o Figueirense vai ganhar e vai acabar fazendo o Vasco se dar mal. O Vasco teria que vencer o Coritiba, que é confronto direto, por 8 gols, né? Pra tirar o saldo, difícil. A gente vai acabar no empate em 1 a 1 aqui. O Coritiba se safando e o Vasco caindo. Já o Goiás recebe o São Paulo. Eu acho que vai acabar no empate, o Goiás rebaixado, 0 a 0, São Paulo na Libertadores. Não acredito no Goiás vencendo e se salvando. E fechando a rodada e o campeonato, o Joinville recebe o Grêmio, um jogo que não vale absolutamente nada. O Grêmio deve ganhar 2 a 0, 3 a 0, acho que 2 a 0 o resultado mais provável. O Joinville vai terminar com 31 pontos. E o Grêmio só não vai ser vice-campeão porque o Atlético Mineiro deve ganhar em casa da Chapecoense. E assim, pessoal, vai se encerrar o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians é o campeão. Temos aí disputa de uma vaga na Libertadores ainda entre São Paulo e Inter. E essa disputa lá embaixo por 2 vagas de permanência na Série A. E o Campeonato Brasileiro terá se encerrado com um merecidíssimo campeão. Um time que foi totalmente consistente numa campanha linear durante todo o campeonato, chegando ao título. E os 4 últimos lá, teremos ali 2 times de Santa Catarina caindo, eram 4, né? Possivelmente teremos 2 times de Santa Catarina caindo e o Vasco provavelmente vai cair, se tudo ocorrer como os meus palpites foram dados. Cairão Avaí, Vasco, Goiás e Joinville para a Série B do próximo ano. Então era isso aí, pessoal. Esperamos todos vocês aqui. Compartilhem o nosso vídeo, né, com seus amigos, com seus conhecidos, nas suas redes sociais. Inscrevam-se aqui no nosso canal. Deixe seu comentário se eu gostei ou não gostei pro nosso vídeo falando da última rodada da Série A. Era isso aí então, pessoal. Até uma próxima. Tchau.